A principal pergunta que eu andava na cidade era: o Vado é candidato ou o Vado não é? Eu sempre falei: o Vado é candidato. Algumas pessoas, lógico, do meio político não queriam que eu fosse candidato. É importante eu frisar para a população mais uma vez que eu tive 8 anos de conta aprovado por unanimidade no Tribunal de Contas. Isso pouquíssimos prefeitos no Brasil têm 8 anos de conta aprovados e por unanimidade no Tribunal de Contas. Aí, simplesmente uma decisão da Câmara Municipal, orquestrada por 3 vereadores, Eduardo Elias, Cal e Edson Vieira, fez com que desse uma decisão que eu não pudesse mais ser candidato. Nós recorremos ao Tribunal de Justiça em São Paulo, e o Tribunal de Justiça deu decisão, hoje de manhã, de que eu posso ser candidato, ou seja, o que se considerou foi uma grande injustiça a decisão da Câmara Municipal. E uma coisa muito importante que eu digo sempre, Maico, eu sempre torci, eu já fui candidato contra um único candidato, já fui candidato contra dois candidatos, quer dizer, eu sempre defendi que nós tivéssemos vários candidatos na cidade de Orlândia para a população pudesse escolher. Hoje, por exemplo, a população tem colocado a candidatura, por exemplo, do Nego, a candidatura do Rodolfo, a candidatura da Flávia e a minha candidatura. Ontem, por exemplo, eu sei que onde houve uma reunião, que o Nego colocou: o Vado não é candidato. E eu coloco aqui: o Vado é candidato. O que eu quero é que a população tenha... O que eu quero é que a população tenha... A decisão vai caber à população de decidir quem ela quer que seja o próximo prefeito de Orlândia. O que eu coloquei sempre, e sempre houve uma perseguição política muito grande da Câmara Municipal, que eu sempre... O pessoal está soltando fogos aqui na região da rádio. O que eu sempre coloquei é que a Câmara tinha que fazer uma fiscalização em cima do prefeito municipal de Orlândia. E o que não havia, e a Câmara considerou isso uma ofensa, e não era. Eu queria que a Câmara fizesse o que lhe cabe, que é fiscalizar, e a Câmara nunca fez isso, e eles levaram isso como um motivo pessoal. Eu nunca levei isso como um problema pessoal, eu sempre levei como um problema político, que a Câmara não estava cumprindo o seu papel, e os vereadores acharam por bem que eu não seria candidato, o que é uma grande injustiça, e que foi corrigida agora no Tribunal de Justiça em São Paulo. Eu nunca cheguei e fiquei falando: o Rodolfo tem as contas dele de 2009 rejeitadas. Eu nunca falei: o Rodolfo não é candidato. Eu acho que tem que ser. Eu quero que quantas mais pessoas sejam, para a população ter oportunidade de escolher. Hoje, quem se coloca como pré-candidato é o Nego, é a Flávia, é o Rodolfo, e sou eu que nos colocamos. Quem vai decidir quem é o próximo prefeito? Essa decisão não pode ficar na mão de 3 pessoas, 3 vereadores, Cal, Eduardo Elias e Edson Vieira, decidir quem são os candidatos. Quem tem que decidir quem é o próximo prefeito de Orlândia é a população no dia 7 de outubro. Quer dizer, eu estou me colocando como pré-candidato, com um mandato de 8 anos, que a população conhece meu mandato. É lógico que não vai ser idêntico àquele mandato, nós vamos mudar algumas coisas, mas vai ser muito parecido. Atendimento, governo itinerante com a população, muito próximo da população carente. Eu estava ouvindo a reportagem que você colocou aqui. Isso não pode acontecer em Orlândia, isso não aconteceria na minha época, com governo itinerante, com fundo social atuante. Isso não pode acontecer na cidade de Orlândia. Quer dizer, não vou dizer que vai ser tudo 100% perfeito, mas nós temos que ter o atendimento social que não existe mais na cidade de Orlândia. Quer dizer, não existe uma proximidade do prefeito com a população, e a Câmara tentou tirar tudo isso. E o principal, meus 3 adversários, o que eles têm agora é a oportunidade de fazer campanha. Eles ficaram: o Vado não é candidato, o Vado não é candidato. Agora acabou. Eles têm uns benefícios aí de mais de R$10 mil mensal, tanto o Jornal Mogiano quanto o RC, que esse benefício eles vão ter. Agora, o que eles estão falando, jogar dinheiro fora na gruta, é reformar a piscina, reformar o vestiário, fazer um aviário, quer dizer, na gruta, não era um zoológico, mas era um aviário que nós fizemos, construir o espaço Mário Covas, construir uma quadra de tênis, reformar uma quadra poliesportiva que existe na gruta. Isso tudo foi feito dentro do Parque da Gruta. Quer dizer, agora, eu acho que a população, eu não estou aqui fazendo promessa como Rodolfo e Flávio fizeram, registrado em cartório. A população sabe o que eu fiz, e o que eu falar que eu vou fazer, a população tem que considerar que vai ser realizado. Agora, Flávio e Rodolfo, o que eles falaram, eles não cumpriram. O que eu falei, eu cumpri. O que eu falar de agora em diante, eu vou cumprir. A população sabe o mandato. Agora,
que a gente vê, eu acompanho a Rádio Gazeta, o pessoal ligando, é que eles não conseguem ter a proximidade com a população carente. A população mais carente está sofrendo muito. Esse é o desespero deles, dos políticos atuais, não ter conseguido essa proximidade e ter esse desespero de que eu seja candidato. Quer dizer, eu não vou numa reunião e falar fulano é candidato, fulano não é. Eu vou para falar do que eu vou fazer como pré-candidato. Agora eles fazem reunião, não, o Vado não é candidato, o Vado não é candidato. Agora, o Tribunal de Justiça corrigiu a maior injustiça da história de Orlândia. Em Orlândia nunca havia se contrariado o Tribunal de Contas, nunca na história tinha contrariado. Eles contrariaram o Tribunal de Contas, quer dizer, por interesse próprio de cada um. O Cal pré-candidato a vice-prefeito com Rodolfo. O Edson Vieira invade uma calçada. O Eduardo Elias foi alijado da política dele. Cada um pensando em interesse próprio. O que existe é que eles não conseguiram ter proximidade com a população carente. Existe um anseio muito grande. Todas as pesquisas de intenção de voto realizadas pela gente e realizadas por ele dão uma intenção de voto de 60% a 70% da nossa candidatura. Por quê? Porque eles não conseguiram ter essa proximidade. O que a população de Orlândia está sofrendo com falta de remédio. O Cal, por exemplo, eu ouvi falar na segunda-feira, ele levou uma lista que não existe falta de remédio, que ele consultou o farmacêutico. Gente, consulta a população. Você tem que estar próximo da população. É isso que eles não conseguiram fazer. É isso que a população está sentindo, essa dificuldade. Agora, volto a dizer, a única coisa que eu acho, quem tem que decidir quem vai ser o próximo prefeito de Orlândia, não são 3 vereadores, não são 6 vereadores. É a população de Orlândia que vai decidir quem é o próximo prefeito. O principal problema em relação ao meu partido foi a questão do PSDB. Eu tenho uma lealdade muito grande com o deputado federal Arnaldo Jardim, que sempre foi parceiro, sempre trouxe muita coisa para Orlândia, e o Nogueira, que é do PSDB, me cobrava isso. Quer dizer, eu não podia cometer uma traição, como é do jeito deles. Eles simplesmente trai a população, traz companheiro de política, traz companheiro na Câmara. Essa é a maneira deles fazer política, e não é a minha maneira. Agora, para mim fazer trabalho para o Nogueira, Duarte Nogueira em Orlândia, era uma traição com o deputado Arnaldo Jardim, que tanta coisa trouxe para Orlândia. Inclusive, essas casas que estão sendo construídas foram casas conseguidas pelo deputado Arnaldo Jardim. Eu não podia cuspir no prato que eu comi. Então é simplesmente isso, eu acho, ô Maico, que agora o que se corrigiu, volto a dizer, foi a maior injustiça da história política de Orlândia. Isso está sendo corrigido. A Câmara tentou tomar uma decisão, decidir quem seriam os candidatos, e o Tribunal de Justiça, o nome já diz, decidiu que eu posso ser candidato. O que quer dizer? A população vai decidir quem é o próximo prefeito. Eu ficando fora do jogo, como estava sendo colocado, não é o que a população queria. Eu sei pelas intenções de voto. A população quer os candidatos que estão aí, que é o Nego da Maruca, vereador, passou 4 anos sem atender a população. O que o Nego faz é elogiar o Segato, elogiar o prefeito, mas ele não atendeu nem a população da Vila Buce. A população da Vila Buce, você colocou aqui, tem gente com dificuldade e não foi atendida. O Rodolfo passou 4 anos como prefeito e não atendeu a população carente. Quer dizer, agora, nos 45 do segundo tempo, compra remédio, põe remédio, mas ele não atendeu. Nós temos um problema na saúde grave. Quando a gente fala em saúde, morre gente por problema de saúde. E ele simplesmente não se aproxima das pessoas. A Flávia se omitiu, ela é a vice-prefeita, recebe para isso, e você nunca viu falar de uma manifestação dela a favor da população. Eu, de 2 anos para cá, me revoltei, vamos dizer assim, a favor da população, porque não dá para acreditar o que estava acontecendo em Orlândia. Eu tinha certeza de que ele não conseguiria administrar a cidade, porque eu conheço ele foi vereador, eu fui prefeito, e eu sei que ele não tinha essa capacidade, mas eu respeitei a decisão da população. A população elegeu ele, eu sabia que ele não ia conseguir, por isso eu fiquei praticamente 2 anos sem dar entrevista, para a população não falar, mas ele está começando, o Vado já está criticando. Eu dei todo o tempo, mas nesses 2 anos ele começou a cometer uma injustiça tão grande com a população, e eu achei que eu tinha que começar a falar. A Câmara não fiscalizava, a Câmara não cumpriu o seu papel. Se a Câmara tivesse cumprido o papel, nós não estaríamos na dificuldade que nós estamos. Agora, o que a gente está se propondo, e ainda ontem eu conversei com as pessoas sem saber dessa decisão, eu como pré-candidato, nós temos todas as oportunidades de Orlândia viver um momento diferente.
Quer dizer, não se traz emenda parlamentar para Orlândia faz 3 anos. Nós temos condições de, no primeiro ano, trazer 40 milhões de emenda para Orlândia. Deputado Marco Feliciano, deputado Arnaldo Jardim, deputado Baleia Rossi, todo mundo quer trazer. Mas com esse que está aí, ninguém quer. Não sabe como vai ser direcionado o dinheiro público. Nós sabemos, nós tivemos a tal da festa do aniversário de Orlândia, onde foi realizada entre o Rotary e a Prefeitura Municipal. Até hoje eles não prestaram conta. Quer dizer, sai no Diário Oficial uma prorrogação de prazo para se prestar conta. E a Câmara falou o quê? Nada. A Câmara não se manifesta. Quer dizer, eu coloquei que isso é uma grande... Não se prestou conta do aniversário da cidade, que foi no dia 30 de março, e nós estamos praticamente 2 meses depois e não prestaram conta. Cadê o papel da Câmara? Quer dizer, a Câmara, além de não defender a população, não fiscalizou o prefeito. Então, essa é a grande injustiça que foi cometida. Agora, eu sempre falei aqui dos que estão aí. Eu não estou falando o nome do Dr. Orsi, ex-prefeito, o Edgar Benini, ex-prefeito. Eu estou falando de quem está aí, de quem está se colocando na política, de quem está na administração no dia a dia, ou no executivo, ou no legislativo, que não está cumprindo o seu papel. O caso da Dona Leila, ela não cumpriu o papel de proximidade, quer dizer, não cumpriu o papel. Agora, lembrar terraplanagem. Gente, as casas estão sendo construídas, está lembrando terraplanagem lá atrás. Nós temos que andar. Eu, quando eu me coloco como pré-candidato, é porque eu quero ser prefeito de Orlândia, e se Deus quiser vai acontecer, eu não vou ficar remexendo o passado. Não é isso que eu quero fazer. A população não quer isso do prefeito próximo. Ela quer que o prefeito realize e corrija todas as injustiças. Agora, esse tipo de coisa, nós não vamos ficar remexendo no passado, não é o que a gente quer. A justiça tem que ver e averiguar o que foi feito, tanto comigo quanto com esses que vão sair. Eu acho que a população quer decisão, quer uma cidade melhor, e nós temos todas as condições. Agora, volto a dizer, a grande injustiça, nós temos 3 pré-candidatos adversários. Um é vereador, não fez nada para atender a população carente. O outro é vice-prefeito, não fez nada para atender. O outro é prefeito, não fez nada. O único de oposição sou eu contra 3 pessoas que estão na administração e tiveram a oportunidade de realizar e não realizaram. Esse é o desespero deles. A população está sofrendo muito com saúde, com promoção social. A educação não é... A educação, gente, gastou 4 milhões com lousa. Está tudo abandonado. Não há investigação em relação a isso. Não tem nenhum tipo de investigação. Quer dizer, os meus 3 adversários estão na administração. Se você pegar, por exemplo, o Nego como vereador, você vê elogios, parabenizar o prefeito, parabenizar o prefeito. Você não vê nenhuma vez uma crítica em relação à saúde, em relação à promoção social. Eu sou o único candidato de oposição em relação aos 3 pré-candidatos que estão aí. Então eu acho que o que a gente está aí, o Tribunal de Justiça, corrige uma grande injustiça que existe em Orlândia. Agora a população tem quem são os 4 pré-candidatos, agora ela tem a oportunidade de escolher. Volto a dizer, os 3 meus adversários estão na administração atual. A possibilidade que o PT esteja com a gente é muito grande, principalmente porque eles se alinham a essa linha de discurso que eu estou fazendo, que é a proximidade. E o PT tem muito a ajudar na administração. Gente, hoje nós temos em Brasília, Dilma PT, Michel Temer PMDB, é a dobradinha que está dando certo em Brasília, que vai ser reeleito com certeza, que está mudando o país. E nós temos que mudar Orlândia. Orlândia tem tudo para crescer, fazer uma administração diferenciada. Não dá mais para ficar esse baixo astral. Pessoal ligar, não dá essa administração, não tem condições. Nós temos que mudar esse astral na cidade de Orlândia. E nós temos essa possibilidade de mudar tudo isso. 99,9% eu tinha certeza que essa injustiça ia ser corrigida. Agora, 100% eu tenho hoje, eu tinha 99,9%. Hoje eu tenho 100% de certeza disso tudo. E volto a dizer, a população tem direito de escolher, vai querer escolher. Para mim, eu sempre achei que quanto mais candidato, melhor. Essa oportunidade da população analisar cada pessoa, cada candidato. Os 4 que estão colocados aí, já foram vereador, já foi prefeito, a Flávia já foi vice-prefeito, eu já fui prefeito. Os 4 têm vida política. Vamos analisar cada um e a população escolher o que ela acha que vai atender os seus anseios. Eu me coloco como o único candidato de oposição, já citei que um é vereador, um é vice-prefeito, um é prefeito, quer dizer, a população detestou essa administração atual e eu me coloco como adversário deles de oposição. Nenhum deles é de oposição. Eu sou o único de oposição a tudo isso que está aí. O que a população tem que analisar é o seguinte: a administração atual, ela gosta ou não gosta? Se ela não gosta, ela vai votar no vado.
como pré-candidato. É isso que a população tem que ter oportunidade. E a perseguição é por causa disso. Volto a dizer, eles não conseguiram ter uma proximidade com a população, principalmente a população mais carente. E a população carente sabe que através do governo itinerante, através das minhas andanças, perto sempre dessa população, que eu vou estar presente. Nós não vamos ter o problema, não consigo falar com o prefeito, eu já ouvi você falar aqui, que lá na prefeitura, falar, você quer falar com o prefeito, você fica na porta. Não, governo itinerante, sentado na praça, sentado no meio da rua, passando gente atrás, gente falando, quem quer elogiar, elogia, quem quer xingar, xinga. Essa é a proximidade que o prefeito tem que ter com a população.